Você sabe exatamente como preparar uma auditoria interna? Neste vídeo eu vou te mostrar 5 passos simples para fazer essa preparação de forma correta, prática e sem complicação. E no final eu ainda vou te mostrar uma dica bônus de como usar a inteligência artificial para te ajudar nessa preparação da auditoria. Porque quando você se prepara bem, a auditoria ela deixa de ser apenas uma inspeção e passa a ser uma importante ferramenta de melhoria. Você vai aprender o que olhar, o que perguntar, qual critério usar e que tipo de evidência procurar. Se você não me conhece, eu sou Reinaldo Apolinário e aqui no canal eu falo sobre gestão industrial, qualidade e processos, sempre com foco na prática. Vamos para o passo 1. Passo 1. Defina o que será auditado. Antes de pensar em um checklist, pergunta ou documento, você precisa ter clareza do escopo da auditoria. E de uma forma bem simples, escopo é entender exatamente o que essa auditoria vai abranger dentro da empresa. E aqui tem um cuidado bastante importante. Quando falamos de auditoria interna do sistema de gestão da qualidade, principalmente pensando em ISO 9001, a ideia não é olhar apenas um ponto isolado e esquecer o restante da empresa. Ao longo do programa de auditoria, você vai precisar avaliar o sistema, se o sistema está funcionando. Isso pode envolver comercial, compras, produção, a própria qualidade, manutenção, expedição, gestão de pessoas, a direção, ou seja, todos os processos que fazem parte da realidade da empresa. Só que na hora de preparar a auditoria, você precisa organizar o caminho. Você vai auditar tudo em um único dia? Você vai dividir por áreas? Vai começar pela produção? Enfim, você vai seguir o fluxo do pedido, desde a entrada do cliente até a entrega? Vai dar mais atenção para processos que tiveram não conformidade, reclamação ou uma mudança recente? Esse é o ponto do passo 1. Definir o que será auditado não significa reduzir a auditoria a um pedacinho do processo. Significa entender o todo e planejar por onde essa auditoria vai passar. Em uma empresa pequena, muitas vezes, a auditoria percorre praticamente a empresa inteira. Mas mesmo assim, você precisa definir a sequência, os processos envolvidos e os pontos que merecem mais atenção. Por exemplo, se a auditoria ela vai começar pela produção, você pode observar como a ordem de produção chega, como o material é separado, como a operação é executada, como que acontece a inspeção, o produto é identificado e o registro, como que é feito. Perceba que quando você continua olhando o sistema, mas como uma linha de raciocínio, a pergunta principal desse passo, ela acaba sendo qual será o escopo da auditoria e qual caminho eu vou seguir para verificar esse sistema. Sem essa definição, você corre o risco de entrar na auditoria sem direção. E a auditoria sem direção costuma terminar com anotação solta, percepção pessoal e pouca evidência concreta. Passo 2. Entenda qual será o critério da auditoria. Esse passo ele é fundamental. Você não audita com base no que você acha certo. Você audita comparando a prática com o critério. Esse critério ele pode ser um requisito da ISO 9001, um procedimento interno, uma instrução de trabalho, uma especificação do cliente. Deixa eu te dar um exemplo. Se a empresa tem uma instrução dizendo que uma medição deve ser registrada a cada 2 horas, isso é um critério. Se existe uma outra regra dizendo que produto reprovado precisa ser identificado e separado em uma área específica, esse também é um critério. Se o cliente exige rastreabilidade do lote, isso precisa aparecer como critério na auditoria. Então, antes de ir para a área, pare e responda. Com base em que eu vou avaliar esse processo? Essa pergunta evita um erro muito comum, que é transformar a auditoria em opinião. Porque numa auditoria, não basta dizer eu acho que está errado. Você precisa conseguir mostrar qual critério deveria ser atendido e qual evidência demonstra que aquilo não foi cumprido. E antes de seguir para o terceiro passo, já aproveita e se inscreve aqui no canal. Eu tenho trazido sempre conteúdos assim bem práticos
sobre gestão industrial, ISO 9000 e qualidade, com foco na prática. Agora vamos para o passo 3, lembrando que são 5 e ainda tem a dica bônus no final, mostrando como você pode usar a inteligência artificial para organizar melhor a preparação da auditoria. Passo 3. Conheça o processo antes de auditar. Depois de definir o que será auditado e qual critério será usado, você precisa entender minimamente como que aquele processo que você vai auditar funciona. Você não precisa saber operar a máquina melhor do que o operador. Também não precisa dominar todos os detalhes técnicos da área. Mas você precisa chegar na auditoria com uma visão básica do fluxo. Entenda onde o processo começa, o que ele recebe, o que ele deve entregar, quais documentos orientam a atividade e quais registros comprovam que a rotina aconteceu. Por exemplo, se você vai auditar uma inspeção final, você precisa saber qual produto passa por aquela inspeção final, qual característica deve ser verificada, qual instrumento é usado, onde o resultado é registrado, o que acontece quando o item é reprovado. Isso já muda completamente a sua postura na auditoria, porque você deixa de chegar perguntando qualquer coisa e começa a conduzir uma verificação com mais segurança. Um outro ponto importante é dar uma olhada no histórico. Veja o que aquele processo já teve de não conformidade, reclamação, retrabalho, refugo, se teve alguma mudança recente. Quando existe histórico de problema, a auditoria precisa olhar com mais atenção. Não é para procurar culpado, é para entender se o processo está controlado ou se ele continua vulnerável. Passo 4. Prepare as perguntas e os pontos de verificação. Agora sim, entra o checklist. Mas cuidado, o checklist ele não é para engessar a sua auditoria. Ele serve para guiar o seu raciocínio. Um bom checklist não é uma lista enorme de perguntas copiadas da internet. Ele é um apoio para você não esquecer os pontos importantes daquele processo. Pensa assim, o que eu preciso confirmar na prática? Uma instrução de trabalho, por exemplo, precisa estar disponível e fazer sentido para quem executa a atividade. Já os registros obrigatórios, eles devem estar preenchidos no momento correto e com as informações necessárias. No caso de produto não conforme, vale observar se o material reprovado está identificado, separado e tratado conforme o procedimento definido aí pela sua empresa. E quando o processo envolve medição, confira se o instrumento está adequado, se ele está calibrado, se o critério está claro e se o resultado realmente fica registrado. Percebeu a lógica? Você transforma o critério em pontos de verificação. E junto com isso, você prepara algumas perguntas simples. Como você sabe qual atividade deve executar? Onde está a orientação para fazer essa etapa? O que você faz quando encontra uma peça fora do padrão? Como esse resultado é registrado? Quem analisa essa informação depois? Essas perguntas, elas ajudam você a sair da teoria e enxergar a prática. Você só não pode cometer o erro de aceitar a resposta falada como se fosse evidência suficiente. A fala da pessoa ajuda a entender o processo, mas a auditoria precisa buscar confirmação. Quando houver registro, consulte esse registro. A identificação precisa aparecer na prática, não apenas na explicação. E toda regra definida deve ser confirmada com o que realmente acontece na rotina. A pergunta ela abre o caminho e a evidência é que sustenta a conclusão. Passo 5. Organize a agenda, as pessoas e os materiais. Depois de preparar o conteúdo da auditoria, organize a execução, defina o dia, o horário, quem vai acompanhar, quais documentos precisam estar disponíveis e qual é o melhor momento para observar o processo funcionando. Isso é muito importante, principalmente no chão de fábrica. Se você quer auditar uma etapa produtiva, precisa tentar observar se essa etapa ela está acontecendo. Porque se a máquina está parada, se o responsável não está presente, ou se o processo não está rodando naquele momento, sua auditoria ela pode ficar limitada.
É claro que na prática nem tudo sai perfeito. A produção muda, aparece uma urgência, o cliente antecipa um pedido, a programação sofre ajuste. Mas quanto mais organizada for a preparação, menor vai ser a chance de a auditoria virar uma interrupção confusa na rotina. Também cuide da comunicação, explica para a equipe o objetivo da auditoria. Deixe claro que o foco é verificar o processo, não constranger pessoas. A auditoria interna não deve ter clima de caça ao erro. Quando a equipe percebe que a auditoria serve para melhorar o processo de verdade, evitar retrabalho, reduzir falhas, a conversa fica muito mais produtiva. E isso não significa que você vai passar pano para problema. Significa conduzir a auditoria com respeito, critério e objetividade. Seguindo esses 5 passos, você chega muito mais preparado. Você sabe o que vai auditar, conhece o critério, entende o processo, prepara os pontos de verificação e organiza a auditoria antes de entrar na área. Isso, claro, não vai substituir uma formação completa de auditoria interna, mas agora você já tem uma base muito melhor para começar, principalmente se você trabalha em uma empresa pequena ou média e quer criar mais autonomia dentro da empresa, sem depender de consultoria externa para tudo. Uma auditoria bem preparada ajuda a empresa a enxergar se aquilo que foi definido está realmente acontecendo na prática. E esse é o ponto central. A auditoria interna, ela não é só um documento, ela é uma forma de verificar a realidade do processo. Conforme prometido, vamos agora para a dica bônus. Você também pode usar a inteligência artificial na preparação da auditoria interna. Não para substituir o auditor, nem para fazer a auditoria por você. A responsabilidade da auditoria ela continua sendo sua. Mas a inteligência artificial ela pode ajudar a organizar o raciocínio, levantar os pontos de atenção e sugerir perguntas melhores antes de você ir para a área. Só que aqui tem um cuidado importante. Se você fizer uma pergunta genérica, provavelmente você vai receber também uma resposta genérica da inteligência artificial. Por isso, vale usar um método claro que eu já expliquei num vídeo aqui no canal. Como usar o ChatGPT na indústria. Eu não vou aprofundar muito o método agora, porque o foco desse vídeo é a preparação da auditoria. Mas na prática, você pode fazer o quê? Você carrega o seu arquivo, o seu rascunho ou o plano de auditoria na IA, explica o que a sua empresa faz ou qual o processo que você vai auditar, informa os critérios que você pretende considerar e pede para a IA te fazer perguntas antes de ela te responder. Isso faz muita diferença, porque a IA começa a entender melhor a sua realidade antes de sugerir pontos de verificação, antes de sugerir possíveis evidências ou perguntas para a auditoria. Inclusive no PDF deste vídeo, eu vou deixar um exemplo de prompt junto com um checklist dos 5 passos, para você adaptar na sua rotina. É um material direto para você imprimir e ler antes da auditoria e usar como apoio aí na sua preparação. No próximo vídeo eu vou te mostrar como executar a auditoria interna na prática. Agora me conta aqui nos comentários, qual é a maior dificuldade que você encontra hoje para fazer uma auditoria interna dentro da sua empresa?